nós estamos aqui na Floresta Encantada em mais um episódio do nosso podcast Tendawa, Minha Morada, Minhas Histórias. E ao meu lado eu tenho a honra de apresentar para vocês o senhor Itaguari Garcia, um dos maiores conhecedores aqui da Floresta Encantada, e hoje ele vai explicar para a gente o porquê desse nome e o porquê dela ser tão encantada. É um prazer tê-lo aqui conosco, seu Itaguari. Obrigado. Bem, a Floresta Encantada surgiu do passeio, né? Porque a Floresta Encantada não tinha esse nome. Hoje em dia é Floresta Encantada, que antes era Floresta Alagada. E depois que surgiu o primeiro passeio que eu fiz com duas paulistas, então elas gostaram muito do passeio, acharam muito bonito. E me disseram, seu Itaguari, isso não é floresta alagada, é uma floresta encantada. Isso é uma floresta encantada porque nós ficamos encantados, nós estamos encantados pelo que nós vimos. E aí me agradeceram muito bem que quando nós chegamos na beira, que elas saíram, elas foram falando para o pessoal da floresta, que era muito bonita. E quando eu disse, já tinha gente da minha canoa querendo fazer o passeio. Nessa época eu cobrava R$20 para ir lá dentro e voltar. Era 2, era 4, porque agora é 4, o máximo é 4 pessoas que a gente leva numa canoa. E aí, nesse dia, só nesse dia, eu fiz R$100, que eu fiz 5 passeios com o pessoal para lá, cobrava R$20, né? Fiz 5. E aí pronto, aí pegou. Quando eu vi que eu não dava conta, eu convidei meus filhos, convidei o Ildefonso, convidei o Marcelo, a Idalice. Até hoje a Idalice, ela faz passeio aí. Depois o pessoal começaram a conhecer, né? Todo mundo queria ir ver, e nós formamos uma associação. Nós temos uma associação de 14 canoas, são 14 sócios. Seu Itaguari, quando a gente escuta o nome Floresta Encantada, a gente já associa aos encantes, que geralmente esses encantados, eles estão debaixo do rio, dentro do igarapé, dentro da floresta. Então, eu fico muito curiosa para entender o porquê desse nome Floresta Encantada ter essa relação com esses seres que se encantaram, né? Eles não são mais humanos. O senhor conhece alguma história? Esses encantados, eu não sei se eles foram embora daí, porque agora a população cresceu, né? Mas que eles apareceram aí para bater no rapaz, no Haroldo, e bateram no Lourenço, lá perto do hotel. Como eles eram? Alto, tipo hippie, assim, altão, claro, magro, sabe, assim. Ele contou tudo, porque ele apanhou muito, o Haroldo apanhou muito, o Lourenço, o apelido desse Lourenço é até Porronca. Sabe por que Porronca? Por quê? Porque desde menino, desde garoto, ele fumava Porronca, aquele cigarro enrolado no papel. E apelidaram ele de Porronca, e é Porronca o apelido dele. E esses encantados, eles tinham pés? Tinha, era gente, era homem mesmo, gente, homens né? mesmo, assim como nós. Homem mesmo, que eles saíram, quando ele viu, eles saíram do nada, assim, dentro do laguinho onde eu peguei os peixes. E saíram do nada lá e vieram em cima deles. Porque toda vez, a gente tem por obrigação, toda vez que a gente vai entrar aí, a gente pede licença, né, da mãe natureza, né, que é a dona daí da floresta, né, a gente não entra assim de primeira também, né. E quem ensinou o senhor que devia pedir licença? Quem me ensinou? Isso daí foi o meu pai. O meu pai, ele era morador antigo daqui. O meu pai era muito pescador. Eu aprendi a pescar com meu pai. Tudo, essas árvores, tudo que eu sei daqui da floresta, eu aprendi só com meu pai. Porque quando eu era pequeno, eu pescava muito com ele. Depois dos 7 anos, fui com ele que eu comecei a pescar, a aprender. Ele me levava, como dizia aí, meu filho, mora ali num ponto. Ponto é um lugar onde ele pescava, que pegava peixe. Bora ali naquele meu ponto que é bom. Jogava ali, era tudo com linha. Jogado linha com isca viva. Aqueles tucunaré desse tamanho, ele puxava na linha. Depois que eu construí família,
Aí que eu tive a minha casa, me separei dele, né? Aí eu comprei minha canoa, outra canoinha, comecei a pescar e eu criei meus filhos só na lei do peixe, praticamente, porque eu era pobre. Era pobre não, ainda sou pobre, mas não sou mais muito. E aí eu criei meus filhos, mandei educar meus filhos, que eu cortava seringa com a minha esposa. Minha esposa começou a cortar seringa quando ela era solteira, com o pai dela em Belterra. De lá foi o tempo que eles vieram para cá, que eles eram daqui também, de Terra do Chão. E aí foi o tempo que eles vieram para cá e nós casamos, aí eu trabalhava só em seringa, cortava muita seringa. E quando o senhor pescava com seu pai, o senhor ouvia muito essas histórias que dizem que são histórias de pescador? Ele me contava, era ele que me contava, porque o meu pai morreu com 92 anos. Um dia, você me acredita que até hoje ainda me arrependo, um dia ele disse, meu filho, me leva lá no Cuiquera. Aqui é o Cuiquera, isso aqui é o Cuiquera, boca do Cuiquera que a gente chama. Aqui é a Serrinha, aqui esse alto, esse morro aí é a Serrinha, e ali é a ponta do Cuiquera. Ali é o Jardim, lá daquela praia é a Ilha do Guajará, e aquela ponta lá para lá, olha, é a ponta da Barra, que era da Malô, a Malô, como isso daí, não sei nem se ainda é dela. E aí a gente, tudo, como eu já falei, tudo que eu aprendi foi com ele. Pesquei muito com ele. Depois que eu construí família, aí que eu me separei dele, aí ele puxava, às vezes eu vinha pescar aqui na Serrinha, puxava com Condoré, só puxava daquele desse tamanho, Ele vinha lá do Camarão, que tem uma cabeceira que chama-se Camarão. E vinha dele, atravessava, quando eu via ele atravessando, eu saía embora. Quando chegava lá, ele estava com aquele desse tamanho. Eu não sabia por que era que ele pegava os peixes grandes. E eu só pegava pequenos. Porque ele pescava, a linha dele era 0,80, era grossa. E o tucunaré grande pegava, não arrebentava. Ele puxava e embarcava, e a minha aranha fina, quando pegava o grande, arrebentava e ia embora, só pegava pequeno. E nessas suas idas com ele, o senhor já viu o boto? Muitas vezes, mas... Mas o boto que é encantado? Não, só esses botos mesmo daqui, que é o tucuxi e o cor-de-rosa, que vem por aqui. Eu já ouvi falar, sabe o quê? No boto que andava na praça, lá na vila. É? O boto encantado que andava lá na vila. E para cá ele não vinha, era lá na vila que ele andava. O boto. Tudo de branco, vestido de branco. E o senhor já viu a cobra grande? Não, ainda não. Eu escutei o meu parceiro, fomos pescar com canoa. Eu escutei ele me chamando para dizer que a cobra grande estava perto de nós, lá no Mataraí. Nós puxamos a canoa em terra, porque vinha a chuva, né, e deitamos embaixo para ninguém pegar a chuva. Ele disse que ele viu a cobra grande perto da beira. Mas ele não me chamou, e depois que ele me chamou, ela não estava mais. Mas ele viu a cobra grande lá, porque essa cobra grande sempre acompanhava os barcos aí na ponta do Cororô. Quando o barco passava, ela saía atrás. Diz que eu nunca vi, mas me falaram isso. Eu já ouvi dizerem que o formato da ilha foi a cobra quem deixou esse formato. Eu também já ouvi falar, porque em 64 secou muito, o rio secou muito, que aquela ponta do Cajueiro ficou lá, ficava aquela praia tudinho. Boiava aquela lama, 6 horas da tarde, aquilo fazia assim, aquele bololão grande saindo. Aí ia muita gente assistir aquilo de tardinha, sabe? E aí disseram que era cobra grande, que passava por baixo da ilha lá, tem um nome lá que é Pelado. Diz que ela entrava de lá pro lago e saía por baixo da terra, um buraco que tem. E o que a cobra grande faz com os pescadores? Porque assim, eu já ouvi muitas narrativas de que a cobra grande, elas aparecem em época de chuva, como o senhor falou, tava para chover, ela aparece assim, com a pele molhada, e ela vem para assustar? Só pode ser, ou para assustar ou para querer pegar mesmo, porque desde que eu estou falando que ela passava para dentro do lago, o meu pai puxava muito aracu na linha, meu pai, muita gente ali naquelas pontas ali de pedra, né? Um dia ela boiou, eles estavam puxando aracu de manhã, ela boiou lá fora assim,
O meu pai não teve como puxar a pedra que estava, que segura a canoa no fundo da pedra, ele remou arrastando a pedra no fundo, com medo da cobra grande. E muita gente puxaram e outros eram arrastando, remando, e ele arrastou também. Meu pai já era velho, já estava com uma boa idade, mas ainda garantiu a remar para se livrar da cobra grande. De lá nunca mais eu vi falar em cobra grande aí. Nunca mais. E esses outros encantados que o senhor já ouviu a história, que são desses 3 homens, eles aparecem juntos? Juntos, todos os 3. Quando, inclusive, aí estavam os 3 juntos e lá perto do lago do Belalter também estavam juntos. Então eles vão pela água? Com certeza. Eu acho que eles moravam no fundo, eu não sei, isso pode no Igarapé. Porque lá desse dito lago onde eu joguei a tarrafa para pegar os peixes, lá o meu pai dizia que tinha uma árvore lá por nome Piquiarana. Piquiarana. Tinha um buracão assim no toco acho que era azul lá pro fundo, sabe? Da água. Um buracão lá na terra, onde era a árvore de Piquiarana. Você chegava lá, você batia na árvore assim. Jutuarana estava assim. Jutuarana estava parecido, aquilo trançava em mim de tanto peixe. Você batia assim, tinha aqueles sumiam tudinho, não ficava uma. Lá nesse dito lago onde estavam os 3 encantados, que esse daí era encantado mesmo. E esses daí fui os que deram no rapaz de lá também, com toda certeza. Aqui na recordação, onde era a casa do meu pai, ali, bem dobrando essa ponta do Quiquera ali atrás, eles cansaram de ver, eu não cheguei a ver, mas eu já morava lá. Tinha um pretinho, um curumizinho pretinho assim, que viam ele sentado na beira d'água, assim, de costa para o lado da gente. Aí quando a pessoa virava para o lado que olhava, cadê? Ele não via maresia, não via nada, 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 nada. Ele sumia lá, sentadinho. E agora, uma vez que estava mais cheio do que agora a água, vim pescar para cá, eu fui daqui quase 7 horas. Já estava meio escuro. Quando eu cheguei lá onde estava essa canoa, na beira, a água estava lá dentro do mato, né? Estava mais cheio. Aí quando eu chego lá, escutei aquilo na minha frente, estava escurecendo já, aquele tchau, bom, na água, caiu na água. E disse, capivara, se tivesse uma espingarda ia te matar. Eu falei, isso mesmo. Esperei a maresia, esperei ela passar, não vi. Ela caiu, aquele barulhou na água e não veio aquela maresia de lá de onde barulhou. Não veio nada, 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 nada. Não sei o que foi aquilo, tudo isso. Antigamente aparecia muita visagem, eu cansei de ouvir bicho assobiar no mato para me espantar. Muita gente via. Agora não, agora a população cresceu, não tem mais essas coisas. Você não vê mais nada disso. Sumiram, agora eu queria saber para onde é que foram. Seu Itaguari, agora há pouco, inclusive passou uma canoa com motor aqui perto da gente. Uhum. Geralmente chamam de rabeta, né? É. E aí, em algumas comunidades indígenas, comunidade de várzea, os motores eles começam a ter muita crescente para que as pessoas consigam se locomover com mais facilidade de uma comunidade para outra. E dentro dessas comunidades, dizem que o fato do motor entrar nessa comunidade faz com que os encantados se afastem, os animais também se afastem, por isso vai tendo uma escassez, tanto desses animais quanto dos encantados. O senhor acha que isso influencia? Com certeza, sabe por quê? Como eu estava falando, tem uma senhora que mora lá da onde é a cachoeira para cima, ela mora bem lá perto. Ela, quando as lanchas passam lá, ela não gosta, sabe por quê? Porque ela diz que o rebujo do motor empurra as folhas aonde os peixes estão desovando, porque tem muitos peixes que eles colocam a ova em cima da folha, breiado na folha, e aí o rebojo do motor faz com que se perca aquelas ovas. Aí não consegue vingar, porque a força
do rebojo do motor, empurra e pronto, aí perde o lugar que está, né? Porque lá onde o peixe coloca a ova, lá é sagrado, né? Lá é sagrado, porque é lá que ele vai reproduzir, é lá que vai sair, nascer os filhotezinhos. Mas assim com rabeta, assim, olha, ele vai fazendo, vai cavando, vai fazendo a tipitinga, empurrando as folhas, né? Ela não gosta. E o senhor acredita nessas histórias? Acredito. Essas histórias que eu digo são essas de encantados. O senhor acredita que existe? Existe. Existe. De encantado existe. Porque eu não vi os três, né? Eu não vi os três encantados que deu nos dois rapazes. Mas eles contaram, então, eles viram, e eles chegaram tudo marcado com baque de tanto ele apanhar deles. Eram três E por batendo. que o senhor acha que eles apanharam? Porque com certeza não pediram licença para ir lá, e eles eram dono de lá e não queriam ninguém lá, com toda certeza por isso. Eu penso assim, né, que foi isso. Dentro de alguns estudos antropológicos e arqueológicos, quando se estuda sobre os encantados, tem-se a visão da comunidade como algo que faz parte. Então, esses encantados, eles são parte da história da comunidade. O senhor acha que aqui dentro de Alter do Chão, de Caranazal, a comunidade também acredita e respeita esses encantados? Eu creio que sim, porque toda a comunidade sabe disso daí do que aconteceu aí. A comunidade tudinha sabe. Até esses novatos como isso que passou agora aí nessa rabetazinha aí, sabe? Porque os pais dele vão falando, olha, cuidado, cuidado, cuidado com tal coisa, assim, vão falando, né? E eles vão pegando aí isso daí, vão. Depois já está falando para os filhos dele também. Porque assim como o senhor disse que o senhor aprendeu com seu pai, provavelmente seu pai aprendeu com seu avô. Com E o toda senhor repassou certeza. para os seus filhos. Com toda certeza. Até cortar cabelo. Meu pai era um barbeiro profissional, eu aprendi com ele a cortar cabelo. E dizem que existe um tempo ideal para se cortar cabelo, que é em uma das fases da lua. E quando a gente conversa aqui na comunidade sobre esses encantados, a lua também é muito presente, chamam ela de Iaci. O senhor acha também que existe um tempo certo da lua, seja para pesca, para colheita, para cortar o cabelo? Olha, para cortar cabelo eu não sei, mas para pesca existe. Sabe por quê? Porque ela começa a lua nova. Quando o dia que ela é lua nova, ela vem, 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 corta crescente. Quando ela chega bem aqui, é lua nova ainda. Que ela dobra para cá já é quarto crescente. E no quarto crescente, você pode ter certeza que dá muito peixe. Mexe com o peixe. O pessoal pega mais peixe quando a lua já dobra daqui para cá, para esse lado, para o crescente, para fazer a lua cheia. Quando ela está bem aqui assim, meu Deus, dá muito peixe. Isso aí é verdade. Isso daí eu tenho comigo desde novo. E existe um horário ideal para o senhor entrar aqui na mata, na floresta? Por exemplo, meio-dia. Dizem que alguns portais para os encantados, para os donos, eles querem descanso depois das 18 horas. Meio-dia é um horário em que geralmente a gente almoça e depois vai dar um cochilo. Dá O uma senhor também descansada. acha? Eu também acho. Eu acho. Sabe por quê? Porque não é só a gente que tem direito de descansar, né? Não é, não. Eu acho que tudo tem a sua, como é que te quero dizer? O seu modo de viver, né? Porque os peixes, tem horas que eles estão para cá, para ali, tem horas que estão parados, né? Cardume de peixe, quando chega a força da lua, que a gente diz que é o quarto crescente, que dá muito peixe, os peixes, eles não param. Mas quando dá a lua cheia, pronto, aí já param, eles somem. A gente não vê mais. Seu Itaguari, a gente está quase chegando no final do nosso passeio. Tá. Então, eu gostaria que o senhor pudesse deixar aqui uma frase ou um recado para as futuras gerações de como que elas podem preservar a Floresta Encantada e também cuidar desses donos e donas que habitam esses lugares que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir, a gente consegue ouvir.
Às vezes consegue ver também, né? Consegue. O que eu tenho a dizer é que eu penso que essa juventude que hoje em dia tem muitos que pensam no futuro da vida, tem muitos que não estão nem aí, né? Que preservem a natureza, porque o que a gente faz aqui é preservar aqui na floresta. Porque a gente só tira, sabe o quê? Isso aqui, ó, que é a tiririca que a gente tira para passar com a canoa, para não cortar os turistas. E os galhos de pau, a gente vai empurrando, vai passando por baixo, a gente não corta. Isso daqui, olha, esse moço aqui, ele faz passeio aqui, ele conhece isso aí tudo, ele sabe como é que é a preservação aqui. Nossa, aqui da Floresta Encantada. Então eu peço que não cortem, não façam, não desmatem, nem nada em lugar nenhum, nem na floresta, nem aqui fora da floresta, que preservem, né? Porque isso vai servir futuramente para os filhos deles, né? E que não esqueçam de pedir licença, né? Também, é. Mãe, dai-me licença pra entrar no teu reino, por entre as árvores que refletem no espelho das águas. Araputaqueiras, cuiaraneiras, jarazeiros, Esta árvore aqui chama-se paracutaqueira. Esta aqui, essas quatro aqui. Paracutaqueira. Inclusive, eu tenho um sobrinho que mora em Manaus. Ele toca numa banda lá, ele toca na banda Carrapicho. Aí ele fez uma homenagem para mim. Eu tenho até música aqui que ele mandou para mim, que fala na paracutaqueira, na coiaraneira, que bem aí tem uma coiaraneira, e o jarazeiro, que é essa palmeira aí. Aquela palmeira lá é o jarazeiro. ali, ouça os cantos que estão em mim. São os cantos da floresta encantada, são os encantos das águas. Mãe, dai-me licença pra entrar no teu reino, por entre as árvores que refletem no espelho das águas. Araputaqueiras, cuiaraneiras, jarazeiros, ancestralidade, sua proteção, sua bênção. Meu amor, minha reverência. Poranga da floresta, te dou boas-vindas aqui. Caboclo canoeiro, muito prazer, São Itaguari. Poranga da floresta, te dou boas-vindas aqui. Caboclo canoeiro, muito prazer, São Itaguari.